Se eu clicar no mais, ele tem que somar ainda. Só que tem que chegar no limite 10. Chegou, tá funcionando perfeitamente. Tô clicando aqui, ó. Se eu clicar em menos, a lógica agora é que ele não passe de 1, não chegue a 0. Porque 0 é a mesma coisa de excluir o item. Este vídeo é a continuação do tutorial onde eu te mostro como criar um protótipo onde, clicando nos controladores de mais e menos, a gente possa adicionar itens no carrinho, criando um limite de itens adicionados, que a gente chama de range, e fazendo com que, chegando em cada um desses limites, esses controladores mudem. Além de, claro, mudar o subtotal e o valor total. Se você ainda não assistiu a parte 1, pausa esse vídeo, vai lá assistir, porque é muito importante que você entenda os passos iniciais para agora a gente começar a avançar. Esse vídeo a gente vai fazer a parte mais avançada do tutorial e vai ter alguns conceitos de lógica que, mesmo que você não entenda no primeiro momento, dá uma chance, volta, assiste o vídeo 1.0 e o que você não entendeu pode deixar aqui na área dos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. O que a gente pode fazer agora é o controle dos desativados. Ou seja, quando o valor for igual a 2 ou maior que 1, essa lixeira aqui se torna um menos. Porque não existe eu pedir 0 itens, eu só peço um item. Se eu clico em excluir, eu tiro ele do carrinho, na teoria. E como eu falei que meu limite é 10, o botão tem que estar com a aparência de desativado, o botão de mais aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Clico no mais, volta para cá e vou criar uma outra condicional. Vamos ocultar isso aqui, mais condicional. Se a quantidade for igual a 10, o que acontece se a quantidade for igual a 10? Eu quero que setVariable, eu quero que a variável, qual variável? A variável mais, ela fique desativada, certo? É isso que eu tô falando aqui em português para você. Se a quantidade de itens for igual a 10, a variável botão mais vai estar desativada. Só que nesse caso aqui tem uma coisa muito interessante da lógica dele, que é o seguinte: quem que muda o botão de menos é o próprio botão de mais. Tenta imaginar o seguinte cenário, tá? Vamos abstrair um pouquinho para depois a gente trazer para a prática. Eu cheguei no número 1, que é meu menor intervalo aqui. Eu não consigo mais clicar no menos porque não vai ter um valor menor que 1. Quem que faz o controle do botão de menos, que ao invés de lixeira vai estar o traço, é quem? É o botão de mais. E o contrário também acontece. Quando eu chego lá no 10, que meu botão de mais é desativado, quem que faz o controle para agora ele ficar ativo? Não é o clique nele, é o clique no menos. Agora, saindo da abstração, vamos ver aqui como é que isso funciona. Eu vou ter que criar uma outra condicional, que é o seguinte: se a quantidade for maior que 1, o que acontece? Eu quero que ele pegue o botão de menos, setVariable, o botão menos, e faça o quê? Coloque ele para true, que é o estado ativo dele. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o que está acontecendo é essas duas partes que a gente acabou de criar, tá? Se a quantidade for maior que 1, esse clique no mais, ele vai mudar o estado do botão de menos de desativado para ativado. É aquilo que eu te falei, um botão agora mexe no estado do outro. E o efeito contrário precisa acontecer lá no botão de menos. Vamos fazer o seguinte, chega nele aqui, ó. Botão de menos, cliquei aqui e adiciono a condicional. Qual condicional eu quero? Primeiro do controle dela mesmo, que se a quantidade for igual a 1, o que acontece? O estado dela própria vai para desativado. Menos fica igual a false, que é o estado desativado. Lembra que a gente está trabalhando com range de 1 a 10? Chegou em 10, o botão de mais é desativado. Chegou em 1, o botão de menos é desativado. Mas também tem aquela lógica de o botão de menos também pode controlar o botão de mais caso ele chegue no 10. Chegou no 10, clico em menos, ele vai para 9 e automaticamente o botão de mais precisa ficar ativo para que eu possa adicionar o último item, que é o 10º. Então, para isso aqui, ó, vamos adicionar mais uma condicional. E se a quantidade for menor que 10, o que precisa acontecer? Ele tem que ativar o botão de mais agora. Mais true, certo? Vamos ver se essa lógica toda funcionou aqui na prática. Shift espaço. Se eu clicar em mais aqui, ele precisa colocar o número 2 e o botão de menos do meu lado esquerdo tem que sair da lixeira para o menos mesmo, na função ativa. Cliquei. Isso aqui merece muito o seu like, né? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E se eu clicar em menos, ele precisa tornar o estado de menos na lixeira. Show de bola. Vamos agora chegar no limite, que é o 10. Adicionei tudo isso normal até agora. 10. O botão mais agora está desativado. Não consigo mais acrescentar um outro número. Se eu aperto menos aqui, aí vem a parte que eu te expliquei. O menos tem que controlar o estado do mais agora. Para agora de desativado ele ficar ativo, junto com o número 9. Então vamos fazer o percurso aqui de novo. Do 1, eu não consigo clicar e recuar mais, e quando eu clico no mais, tanto a quantidade aumenta para 2 mais 1, como estado de desativado do botão de menos vai para o estado ativo. Cliquei, olha só o que aconteceu, show de bola. E para finalizar, a gente vai fazer com que os valores mudem, subtotal
e o total, nesse caso aqui, influenciados pelo gatilho que eu falei mais cedo, que são esses dois botões aqui. Fechei, chego aqui no botão de mais, clique. Se a quantidade for menor que 10, ele vai fazer o quê? Ele vai somar a quantidade, mas eu quero que faça outra coisa também. Então, vou chegar aqui, ó, clico no mais, set variable. Eu quero que ele pegue o subtotal e faça o quê com o subtotal? Pegue o valor unitário. Lembra que a gente criou uma espécie de constante, que é o valor unitário, que no caso, o subtotal é igual ao valor unitário. Por que a gente criou esse valor unitário? Porque quando chega nessa parte da prototipação, a gente coloca lá, eu quero, por exemplo, que o subtotal seja igual ao subtotal vezes a quantidade. Não vai dar certo, porque o subtotal, ele é uma variável e vai ficar mudando toda hora. Então, por exemplo, para ficar menos abstrato, subtotal igual a 1. Você está falando assim, eu quero que 1 agora se torne 1 vezes a quantidade. Se a quantidade é 2, o subtotal, vamos imaginar como se fosse uma caixinha, agora é 2. Então, ele muda o próprio código dele e faz 2 vezes 2, ao invés de trazer o valor exato do que a gente quer. Por isso que a gente cria essa constante que é o valor unitário e depois igual ao subtotal. Então aqui eu quero que o valor subtotal, aconteça o que com ele? Se torne agora valor unitário vezes a quantidade, certo? E a gente usa essa mesma variável lá no botão de menos. Cliquei aqui, clico, set variable. Eu quero que o que aconteça? Que o subtotal agora seja igual ao valor unitário vezes a quantidade. Posso clicar aqui, vamos ver se essa parte está funcionando, tá? Clique mais, ele tem que mudar o subtotal para 25, 38 e vai mudando até chegar no 128, que é o limite. Se eu clique em menos, ele tem que subtrair esse valor, certo? Essa parte deu tudo ok. E por último, para finalizar totalmente, vamos aqui no botão de mais, clico nele, ele vai mudar o subtotal, show de bola, vou acrescentar mais um set variable e eu quero que o que mude? Eu quero que o total mude. Ele vai mudar para quê? Ele vai mudar para subtotal, que é essa variável que ela tá mudando toda vez que a gente clica no botão mais e menos, e some a taxa de entrega. Por isso que a gente criou a variável taxa de entrega. Então aqui tudo ok. Repito o processo pro botão menos agora. Aqui, ó, adicionar set variable. Eu quero que ele mude o total para o quê? Para o subtotal mais a taxa de entrega. Fechei aqui. Vamos ver se está funcionando agora. Clico no mais. Perceba que agora está mudando tanto o subtotal como o total também, somado à taxa de entrega, até chegar no limite 10 e subtraindo acontece a mesma coisa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu curtir aqui embaixo. E para continuar esses estudos, eu vou recomendar um vídeo para você aqui do lado, onde eu falo mais sobre variáveis e protótipos no Figma. Eu sei que a lógica pode parecer difícil num primeiro momento, mas é só exercitando que se aprende. Se inscreve no canal que tem vídeo toda semana. Meu nome é Ericles e até a próxima.